na hora que eu fui só questionar, eu falei, ei, eu tô aqui. Ele veio pedir desculpa. Qualquer criança que, mesmo se ele tivesse empurrado, qualquer criança que viesse pedir desculpa, a função de um adulto é mediar isso adequadamente. A criança aceitou a desculpa. E aí ela pegou e falou assim, é que ele tem esse jeito dele, e aí ele tá sempre empurrando e machucando os outros. Ai, rapaz. Aí eu nunca gritei. Mas nesse dia eu quase rugi na cara dela. Eu tô rindo, desculpa, tá? Não, mas é pelo esdrúxulo. É. Não é de forma desrespeitosa, tá? Não, mas não, eu se entendo, mas aquele dia... É pelo quão estapafúrdio é a situação, entendeu? Era uma coisa assim, e lindo, sabe? Era o dia de conscientização do autismo. E ela assim... E aí eu falando, eu falei, você sabe o quanto que é difícil? Você viu o tempo que eu levei ali? Eu levei mais de meia hora para conseguir acalmar ele. Eu, 2 crianças e mais uma adulta. E eu trago ele aqui para ensinar ele a pedir desculpa. E aí a adulta, que deveria estar aqui para cuidar de tudo, vai lá e massacra ele. Por que as desculpas dele não valem? Por que antes de ouvir, você pode intervir dessa forma? Então assim, você percebe que as pessoas ganham rótulos? E aí por isso, elas são tratadas diferentes. Entendeu? Sim. É um combo, talvez, né, de desinformação, mas essa é uma das poucas perguntas que, sabe quando a gente entrevista segmentos iguais, porém cada mãe é diferente, cada médico é diferente, cada advogado é diferente, mas devido a questões inerentes a características, né, de uma profissão ou qualquer segmento, existem algumas perguntas que tendem a se repetir, mesmo que eu estivesse conversando com outra mãe atípica. Essa é uma das poucas que eu pergunto para todas também. E também aquela que eu perguntei sobre se as questões de inclusão também. Essas 2 perguntas eu sempre pergunto para todas, é uma que eu vou fazer agora. Até que ponto, é uma pergunta que parece simples, mas não é. Até que ponto você acha que esses casos são desinformação por parte das pessoas, ignorância, que não é necessariamente a mesma coisa, e puramente maldade? Acho que é uma mistura, né? Porque assim, até as pessoas que são ignorantes, elas podem não entender o porquê que ele fez. Elas podem não entender o comportamento em si. Mas elas estão vendo ali na frente delas um ser humaninho que está pedindo desculpa. Sim. Ou seja, qualquer criança deveria aceitar. Se fosse qualquer outra criança, deveria se aceitar. E se fosse um adulto também. Exato. Eu poderia até ser... se fosse uma conversa entre adultos, a outra pessoa falou, não, eu te desculpo, mas assim, agora eu vou te colocar um limite disso, 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 disso. Exato. Ok, entendeu? Mas é um ser humano que está ali, baixando a sua guarda e pedindo desculpa. E não estando errado, necessariamente. Foi um acidente. Exato. Aí, nisso é maldade. Isso. Entende? A desinformação tá em entender que... Tá ligado ao desconhecimento. Na verdade, assim, não é que sempre ele, nananã. É que ele tem mais facilidade de se desregular que as outras crianças. Então, ele precisa de um suporte maior para que isso não aconteça. Porque se você for olhar, sempre tem um antecedente. Sempre aconteceu alguma coisa. Então, para que serve o suporte? Para traduzir para ele que às vezes não foi por mal, ou que às vezes ele interpretou errado, ou que às vezes ele sentiu demais, ou que às vezes ele está se movimentando demais. Entendeu? Aí eu acho que entra informação. A gente vai fazer um quadro aqui chamado Bate-Bola Jogo Rápido. É bem ping-pong mesmo,
que eu vou fazer uma pergunta e você fala rapidamente o que vier no teu coração. É uma única questão que eu vou falar, tá bom? Bate-bola, jogo rápido, com a doutora Mariana Dionísio. Psiquiatria. Minha missão. Psiquiatria na infância e adolescência. Minha vida pessoal e profissional entrelaçada. Autismo. Minha causa de vida. FAMEMA, faculdade onde você se formou. Minha base e minha alegria. USP Ribeirão Preto, onde você fez a residência. Aprendizado. Votuporanga. Meu lar. Marília. Você passou um bom tempo da vida lá, né? Cidade do chocolate. Autismo e informação. Essencial. Uma pessoa muito importante aí que nós conhecemos em comum, Marisa Dionísio. Meu exemplo, minha base, meu maior auxílio hoje em dia. Marisa Dionísio é a mamãe da Mariana, foi minha professora na educação física. Isso. Fernando Dionísio. Meu suporte, minha força. Seu irmão eu não conheço, qual é o nome Eu dele? tenho 2 irmãos, Fernando e Felipe. Os 2 são radiologistas. Fernando Dionísio, o irmão agora. Meu exemplo, minha companhia física ou não. Como é o nome do outro mesmo? Felipe. Felipe Dionísio. Calmaria, tranquilidade e paz. Como chamam seus filhos mesmo? Guilherme e Gabriel. Dionísio, né? Guilherme Dionísio. Minha missão de vida. Gabriel Dionísio. Minha redenção. Legal. Essa é muito difícil, hein? Cinema ou teatro? Teatro. Comida japonesa ou pizza? Japonesa. Muito fácil. Não menos importante, Mariana Dionísio. Alguém que está aprendendo a ser ela de verdade e trazendo para o mundo aquilo que realmente ela está descobrindo que importa. Muito bom. Foi um prazer te entrevistar, prazer enorme te conhecer. Eu não te conhecia pessoalmente, só conhecia a sua mãe e agradeço de ter conhecido ela, né? Porque ao te conhecer, eu entendo realmente filho de peixe, peixinho. Obrigada. Eu gosto muito dela. Ela sempre brincava comigo e eu, por coincidência, encontrei ela na faculdade e falei, semana que vem eu vou entrevistar sua filha. Olha, então eu sabia que você vinha? Sim. Legal. Ela nem me falou. Por gentileza, deixa suas redes sociais e como que as pessoas podem conhecer mais do seu trabalho. Se você quiser também, deixa o endereço da clínica para que as pessoas que queiram vir conhecer o seu trabalho, ser seus pacientes, como que funciona? Bom, eu trabalho aqui em Votuporanga e em Fernandópolis. Então, aqui em Votuporanga, eu atendo na Clínica Era. E em Fernandópolis, na Clínica Soma. E minha rede social principal é o Instagram, que é o @doutora DRA Mariana Dionísio. Vai aparecer aqui na legenda, tá? Estão convidados todos a dar uma olhadinha lá em tudo que tem de posts e acompanhar os stories onde eu dou umas refletidas e viajadas maior. Gosta bastante da rotina com os filhos. Ô Mariana, e como que funcionam as palestras? As pessoas têm que entrar em contato com você? Como que funciona? É só conversar, ver a disponibilidade e esse tipo de situação. Obrigado mais uma vez, viu? Valeu. Gente, Anderson Anai Entrevista fica por aqui. Acessem www.anaianews.com.br. Canal no YouTube Anaia News, jornalismo de alto impacto e relevância social. Forte abraço. Tchau, tchau.